Bem, ouvintes, chegamos a mais um Momento Saúde, aqui no programa Fora da Caixa, na sua exclusiva FM. E hoje a doutora Thaís vai estar falando sobre diabetes, tema muito importante, hein? Boa noite, doutora Thaís. Vamos lá falar sobre um pouco de diabetes? Boa noite. Bom, vamos lá. Diabetes é uma condição em que o pâncreas deixa de produzir insulina ou as células do organismo param de responder à insulina produzida por ele. A insulina é um hormônio que tem a função de promover a entrada de glicose, ou açúcar, que é a principal fonte de energia do organismo, em todas as células do nosso corpo, para assim poderem cumprir suas funções. Se não há insulina, ou as células param de responder a ela, a glicose fica na corrente sanguínea, o que se chama de hiperglicemia. E qual o perigo disso? Se a glicemia ficar elevada permanentemente, sem tratamento adequado, pode ocorrer uma série de complicações. E como tem acontecido em todos os programas, participação bastante grande dos ouvintes, e a Natália já manda aqui a primeira pergunta: qual é a importância de se prevenir a diabetes? Bom, diabetes é a principal causa de cegueira em adultos, amputações não traumáticas e doença dos rins crônica, além de ocasionar um risco 2 a 4 vezes maior de infarto. Então essa é a importância de se prevenir. Bem, agora o Manuel, nosso ouvinte de Taubaté, pergunta aqui quais seriam as causas da diabetes. Bom, diabetes é uma doença genética e hereditária. Existe o diabetes tipo 1, quando a pessoa já nasce com uma disfunção do pâncreas, podendo se manifestar em qualquer idade, porém é mais comum na infância. O diabetes tipo 2 é o tipo adquirido através de uma tendência familiar somada a maus hábitos de vida. Se há histórico na família entre parentes de primeiro grau, há possibilidades maiores de desenvolver a doença. Além do fator genético, o diabetes é uma doença totalmente ligada ao estilo de vida adotado. Uma pessoa com alimentação desequilibrada, rica em gorduras, carboidratos, açúcares e produtos industrializados, pobre em vegetais, legumes e frutas, tem mais propensão a desenvolver o diabetes. Sedentarismo, obesidade e tabagismo também são fatores de risco e juntos contribuem para o aparecimento da doença. O ganho de peso é realmente o grande vilão e a maior causa de diabetes na vida adulta. E, doutora Thaís, fala um pouco dos sintomas da diabetes para os nossos ouvintes. Um dos principais problemas do diabetes é que ele pode se desenvolver sem manifestar sintomas. Quando os primeiros sinais de alerta começam a aparecer, o quadro já está bem estabelecido. É um mal silencioso. O ideal é não esperar os sintomas surgirem para procurar um médico. Com exames periódicos é possível diagnosticar o aumento da glicose e iniciar um tratamento precocemente. Casos de diabetes na família são sinais de que o acompanhamento periódico é recomendável. Quando associado à obesidade, os riscos para a saúde são ainda maiores. Hoje a epidemia de diabetes manifesta-se até entre crianças, por estarem cada vez mais obesas. Os principais sintomas são aumento de volume da urina, aumento do apetite, aumento da sede e alterações visuais como vista embaçada. Lembrando que, caso as taxas de glicose permaneçam altas ao longo de anos, podem surgir complicações como cegueira, perda da sensibilidade ao toque, problemas nos rins, amputações, infarto, etc. O diabetes descontrolado faz com que a glicemia varie, tanto no sentido de estar alta quanto baixa. As duas variações são muito perigosas, trazendo risco grave de morte através do coma. E chega mais uma pergunta aqui, a Cida de São Paulo quer saber como é o diagnóstico da diabetes. Bom, o diagnóstico é feito através do exame de sangue, medindo o nível da glicose, que é normal abaixo de 100. Quando os níveis ultrapassam 126, o diagnóstico é estabelecido. Na faixa intermediária, entre o estado normal e o estado de diabetes, há o que chamamos de pré-diabetes, ou seja, a pessoa está a um passo de desenvolver a doença, devendo iniciar imediatamente medidas de correção dos hábitos, do seu estilo de vida, como dieta e exercícios físicos, para revertê-lo. Em alguns casos em que há obesidade e outros fatores de risco associados, já se inicia medicações antidiabéticas em baixas doses para auxiliar. E é extremamente possível e comprovado a reversão desses casos, basta se empenhar em ter hábitos saudáveis. Bem, vários ouvintes aqui mandando seus recados, suas perguntas, e a maioria quer saber como são o tratamento da diabetes. Bom,
Primeiro de tudo, a conscientização é muito importante para o tratamento. Não só o paciente precisa ser educado, mas também seus familiares e as pessoas que convivem com ele, para saberem o que pode ou não comer, saber que não pode ficar mais que 2 a 3 horas em jejum, etc., para que ele tenha o auxílio e suporte necessário. Existem mais de 10 tipos de medicamentos antidiabéticos orais que podem ser combinados ou usados isolados. Para os casos de diabetes tipo 1 e aqueles em que não há mais resposta usando as medicações orais, se propõe o uso da insulina. Além disso, devido aos altos riscos de doenças do coração, devem ser feitas modificações no estilo de vida de modo a controlar a pressão arterial e o colesterol, se exercitando mais, fumando menos e consumindo alimentos apropriados para diabéticos, e, se necessário, tomando as medicações para reduzir a pressão. A meta da pressão arterial para indivíduos diabéticos é que se reduza para níveis menores que 13/8. Um dos pilares mais importantes para o tratamento é a combinação das dietas, exercícios físicos e perda de peso. Em alguns casos, é possível controlar o diabetes apenas com essa mudança. Pacientes com diabetes precisam controlar e monitorar seus níveis de glicose no sangue constantemente, como parte do tratamento. Isso vale tanto para aqueles que fazem uso da insulina, como para os que não fazem. Com esse controle, os pacientes conseguem entender melhor o impacto dos seus esforços e também começam a reconhecer, tratar e prevenir episódios de hipo e hiperglicemia. E como sempre em todo o programa, doutora Thaís, fale um pouquinho da homeopatia e a diabetes. A homeopatia tem grande valia para o tratamento do diabetes, pois atua favorecendo o melhor funcionamento do pâncreas, aumentando a resistência do organismo, prevenindo complicações e sequelas em órgãos acometidos por um diabetes mal controlado, como a vista e os nervos, por exemplo, estimulando o organismo no sentido da autocura, equilibrando o lado mental, contribuindo para um bem-estar geral, tratando aspectos emocionais que costumam ser um fator de desequilíbrio da doença. Ela pode ser usada em conjunto com a terapia convencional e contribui muito para a saúde geral do diabético. A fitoterapia é sempre um excelente aliado. Dieta e atividade física regular são imprescindíveis em qualquer caso. Bem, estamos chegando ao final de mais um Momento Saúde aqui no programa Fora da Caixa. Na sua, na minha, na nossa exclusiva FM. Doutora Thaís, suas considerações finais e mais uma vez obrigado e boa noite. Bom, o diabetes está no topo da lista dos inimigos da saúde. Ela mata, complica a vida das pessoas e produz consequências gravíssimas. Mas como tudo na vida, ela pode ser evitada e ou tratada. Suas consequências podem ser contornadas e o indivíduo pode e deve ter uma vida plena. Não deixe de consultar um médico regularmente. Mantenha uma vida ativa, com exercícios físicos regulares e uma alimentação equilibrada. Para quem tiver interesse, no site www.diabetes.org.br existem milhares de dicas e até receitas interessantes para diabéticos. Policie sua saúde e seus hábitos. Temos todos os recursos para atingirmos um controle ideal e amenizar o impacto dessa doença na qualidade de vida. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pela presença. E até semana que vem.